Seja bem-vindo à segunda aula do nosso curso a respeito do Evangelho de Marcos. Na aula passada nós tivemos um panorama histórico, contextual, de certa forma até teológico, daquilo que o Marcos escreveu, quais eram as intenções que ele tinha na escrita do Evangelho. Então é um convite. Se por um acaso você perdeu a primeira aula, essa segunda aula só fará sentido a partir do momento que você assistiu a primeira. Então, não deixe de conferir conosco. No nosso site as aulas estarão disponíveis. Essas aulas são complementares. Essa segunda só faz sentido com a primeira. Por isso vá no nosso site, nós também temos vários outros cursos e outras aulas à sua disposição. E seguindo o nosso compromisso de falar a respeito de Marcos, que não era um apóstolo, mas era um evangelista, nós hoje falaremos na segunda aula a respeito da questão do ensino. Afinal, por que falar sobre o ensino de Jesus Cristo? Quando nós vemos Cristo executando seu ministério, muitas discussões vêm a respeito de que, afinal, quem era aquele homem? Jesus leva os discípulos lá em Cesareia de Filipe, em determinado momento, e pergunta: o que os outros dizem que eu sou? Quer dizer, aqueles que não são vocês, meus discípulos próximos, meus apóstolos, o que os outros dizem? Vamos falar, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros é Elias, é um dos profetas, né? Quer dizer, o Senhor é alguém que executa uma função profética e é testificado pela sua pregação e pelos sinais que te acompanham. Os judeus estão fazendo o que era possível. Por quê? Não havia ninguém tão poderoso quanto Elias. E naquele contexto, não houve alguém tão problemático, tão discutível como João Batista. Então, quem é esse Jesus? Esse Jesus, ele está criando polêmica, né? Pregando sobre o reino dos céus, sobre um reino que tem valores diferentes de Roma, sobre uma visão essencial, não diferente, mas essencial, mais profunda da lei judaica. Então, quem ele é? Ele tem uma pregação complicada como a de João Batista, mas ele faz sinais como a de Elias. Ele é um profeta. Então veja, quando nós olhamos para Jesus nesse contexto das primeiros anos do seu ministério, até as primeiras décadas ali realmente, né, dos que vão seguir o fundamento da igreja apostólica, Jesus pelos judeus é questionado se ele é um profeta. Os romanos vão achar que ele era um insurgente, alguém que pregava um mundo político diferente do de Roma. Afinal, os cristãos não se curvavam para o imperador, né, não iam ao templo do imperador oferecer sacrifícios, não pagavam os impostos, né, mas não adoravam o imperador. Então, quem é Jesus? Jesus vai ser um profeta? Não, mas depois ele vai ser revelado como Filho de Deus que morreu e ressuscitou. E muitas vezes a gente deixa a questão do ensino de lado, porque a gente valoriza, e está correto, a movimentação profética de Cristo. A relevância espiritual de um indivíduo que é o Filho de Deus, que também é Deus encarnado, que vai promover uma cura, cumpre as profecias de se entregar em Jerusalém, mas nós esquecemos que Jesus, a principal maneira, né, como ele é reconhecido, não como ele se autodenomina, que ele se autodenomina nos evangelhos como Filho do Homem, na maior referência própria a si mesmo é Filho do Homem, mas como ele era mais reconhecido pelos outros, era como mestre. E mestre é aquele que ensina. Só que Jesus não estava fechado ao contexto, à liturgia, aos critérios do ensino judaico, porque o ensino dele foi aplicado para todas as nações, nós veremos isso. Mas eu quero te convidar, você que talvez nunca teve atenção, a ver a face de Jesus como mestre, como aquele que ensina, a ver um outro lado de Cristo, não só do Cristo poderoso, do Cristo que fazia a tempestade acalmar, do Cristo que depois Paulo vai entender que era o primogênito da criação, do Cristo que acompanhou no Antigo Testamento, que aparece para Abraão, Cristo que vai ser visto por Isaías, enfim, não só desse, mas o Cristo que ensinava. Cristo que ensinava. Afinal, ele escolheu que a sua vida fosse reproduzida num livro, que esse livro fosse transmitido de um para outro. Então, eu quero te convidar a entender, a partir aqui do Evangelho de Marcos, a questão do ensino. Jesus, a mesma autoridade que ele tinha para promover um milagre e uma libertação, ele tinha para ensinar. Jesus não separou, não colocou o ensino como a coisa mais relevante, também não descredibilizou o ensino. E quando você olha o Evangelho de o segundo livro de Lucas, né, o livro de Atos, ele vai dizer assim: olha, ó Teófilo, eu escrevi o primeiro a respeito do Evangelho, relatando o que Cristo começou a fazer e operar. Qual era o começar a fazer? Era ensinar. Começar a operar sinais, maravilhas, sim, mas ensinar. Jesus como a face de mestre.
E se ele pôde se incorporar, se encarnar como mestre, é porque o ensino era importante para aquele contexto judaico. Jesus não ia vir como um vendedor de mulas se essa profissão não fosse relevante para aquele contexto. Jesus não ia vir como um feitor de barro ali, de cerâmica, se não fosse importante. Porque, veja, Jesus, por um contexto, ele vai ser o filho de José, carpinteiro, e provavelmente, na juventude, ele mexia com carpintaria. Mas a partir do momento que começa o ministério, ele não faz mais nada. Ele não mexe com pedra, não mexe com madeira, ele não mexe com nada mais. Não faz nenhuma construção. Então Jesus vai ser apresentado como mestre. Por que o mestre? Porque era extremamente relevante para os judeus e a tradição judaica da língua, dos costumes e da identidade não era transmitida no templo, era transmitida na sinagoga. O templo era o lugar de ir adorar ao Senhor, mas que havia limitações. Só o sacerdote chegava dentro do templo. Só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. As mulheres ficavam numa parte anterior. Os gentios nem sequer poderiam entrar no templo propriamente dito. Eles ficavam no pátio dos gentios. Entende? E o lugar onde era transmitido o conhecimento, o ensino, né? Onde era transmitida a cultura, a língua, os valores e o senso de identidade era na sinagoga. E veja, Deus nunca pediu uma sinagoga. Deus aprovou uma sinagoga porque a sinagoga vem de uma tradição lá da Babilônia. Deus aprova a sinagoga porque ela serviria de um lugar para manifestar o ensino de Jesus Cristo. E a igreja vai pegar uma parcela disso e vai ser um lugar de ensino da palavra a partir do que Jesus viveu nas sinagogas. Então eu quero te convidar a analisar aqui comigo o que é essa sinagoga. Você já ouviu falar dessa palavra, né, desse termo sinagoga? No Apocalipse, João até fala da sinagoga de Satanás, né, dos judeus que não praticavam exatamente. Nós olhamos para lugares históricos como Lisboa, né, como aqui em Portugal, até no Brasil existem sinagogas. O lugar onde o judeu cultua hoje é na sinagoga, o lugar de transmissão do conhecimento. Até hoje existem sinagogas. Os judeus esperam a reconstrução do templo para poderem adorar. Então hoje um judeu não cumpre a totalidade da lei. Por quê? Porque a centralidade da lei estava em adorar a Deus no templo, né? Fazer os sacrifícios no templo não faz sentido ser em casa. E na ausência do templo, essa lei não pode ser completamente praticada, não dava para sacrificar. Então, o lugar que os judeus se reúnem na sinagoga aos sábados. E Jesus faz isso como um bom judeu, como um bom um tradicionalista judeu, né? Ele vai se reunir na sinagoga. Então, primeiro nós vamos ver o que é uma sinagoga, para depois entender as funções dela e como é que Jesus se insere no ensino de Jesus. Sinagoga, ela nada mais é do que uma assembleia ou um ajuntamento. Pessoas param o que estão fazendo num determinado horário, num determinado dia, para irem até esse lugar para fazer o quê? Ouvir um indivíduo abrir o rolo, abrir a passagem bíblica, né? Que no caso aqui era o Antigo Testamento, e na época de Jesus não havia o Novo Testamento, obviamente, né? Ler aquilo e explicar para o povo. E eles debatiam. E eles discutiam. Essa era a função principal da sinagoga. Nós vamos ver que havia outras, mas essa era a principal. Então você vê que o judeu daquele contexto era um tipo de povo muito interessado na palavra que Deus entregou para eles. Então no dia do sábado, que era o descanso, eles não trabalhavam e não festejavam nas casas uns dos outros. O centro era ir para a sinagoga, ter as refeições juntos, estudar a palavra, falar de coisas referentes à doutrina que Deus tinha para aquele contexto. Então, se nós estivéssemos em Jerusalém na sexta-feira, era um dia qualquer, mas no sábado as pessoas estavam indo para a sinagoga. Igual era antigamente, né? Quando as pessoas tinham o costume de ir no domingo e ia para a missa. O costume era de ir para a missa, independente do que estava acontecendo, elas iam para a missa. Outro passou um tempo de ir para a igreja, seja evangélico ou não, mas esse costume vai se esfarelando ao decorrer dos nossos tempos, né? Pronto. Voltando aqui, Jesus está na sinagoga, que é uma assembleia, um ajuntamento de judeus. Nós olhamos para a origem aqui no slide, né? Qual a origem? Onde surgiu, se já que não é bíblico? Deus não pediu para Moisés uma sinagoga, Deus não pediu para Davi. É durante o exílio babilônico. O que acontece é que o povo na Babilônia não poderia sacrificar, porque naquele contexto, lá antes de Cristo, toda a adoração a um Deus não era por levantar as mãos e cantar. Isso tinha alguns contextos, mas era principalmente por sacrificar, oferecer um holocausto. Não eram só os judeus que matavam um animal em referência ao seu Deus. Muitos povos daquele contexto faziam isso. Então imagina, os judeus foram para a Babilônia. Se a função ritualística, litúrgica da Babilônia é oferecer um animal em sacrifício para o seu Deus, mas o Deus
dos judeus não está representado lá. O Deus dos hebreus, o nosso Deus, não está lá, porque ele habitava no templo e o templo estava destruído lá em Jerusalém. Logo, não havia possibilidade de ir adorar e sacrificar lá na Babilônia. No contexto, como eu falei hoje, nenhum judeu vai sacrificar um cordeiro. Por quê? Porque não tem para oferecer no templo. Porque não tem o templo. Quando voltar até o templo, essa função litúrgica vai se retomar nesse lugar. Mas essa liturgia é condicionada a um lugar terreno. Lá no exílio, quer dizer, aqueles que estão fora, lá na Babilônia, não dava para fazer isso daí. Logo, se desenvolveu, por permissão também dos reis, né, de Nabucodonosor, se desenvolve um negócio que é a sinagoga. Então o que o judeu faz? Vamos continuar guardando o sábado, vamos continuar nos reunindo, mas nós não podemos sacrificar. O que nós vamos fazer? Vamos sacrificar o nosso coração. Não podemos ser devotos com os animais que nós oferecemos, vamos ser devotos com as palavras. Estou resumindo um contexto muito amplo. Nisso eles se reúnem para falar das verdades, para falar da tradição deles. Isso vai ganhando um corpo e quando Esdras traz o povo de volta, você vai ver no livro de Esdras e Neemias, Esdras vai trazendo a leva do povo de volta para Jerusalém, a sinagoga vai ser implantada. Aí sim, mesmo não tendo uma referência direta, porque era uma prática da leitura da Torá, né? Mas ali o contexto da sinagoga está pronto, para que, na ausência do templo que estava sendo reconstruído, o povo se reunia para estudar a palavra de Deus, né? Estudar o Antigo Testamento, e quando o templo foi reconstruído, que nós vamos ver isso nos dias de Jesus, né? Herodes tinha acabado de terminar o templo, né? Está acabado a construção, a sinagoga continua sendo relevante. Então, olha, segundo ponto. Durante o exílio, os judeus começaram a se reunir no Shabá, no sábado, para recitar partes da Torá e dos profetas, para ali obterem coragem e esperança das profecias de que Deus vai livrar o povo, de que esse povo é um povo escolhido, de que existe uma linhagem divina, né, uma linhagem real, de que eles não são servos de Nabucodonosor, eles estão servos dos babilônicos, mas que eles são servos de Deus, que Davi é aquele que vai voltar, enfim, né? Davi no sentido figurado, de um rei que voltará para governar, uma esperança messiânica. É nesse lugar aí de estudo que vai gerar essa expectativa, e esse lugar é a sinagoga. Ponto 3. Assim a sinagoga se transformou num lugar de ensino da doutrina, da lei, da Torá, propagação da cultura e perseverança da língua hebraica. Imagina num contexto de que os babilônicos não falavam o hebraico, só os próprios judeus, os que vieram a ser judeus. Era o momento que eles tinham para falar na linguagem deles, nos costumes dele. É como se nós tivéssemos sido levados para o Egito, para usar o exemplo da aula passada, né? Todo mundo está falando árabe, mas nós juntamos um grupo de brasileiros, né? Talvez até português, e o que a gente vai falar? Nós não vamos falar em árabe, nós vamos falar a nossa língua, dos nossos costumes, da palavra de Deus que nós cremos. Aquilo virá quase como uma embaixada, né? Um consulado em outro lugar, para que eles conseguissem suportar a dificuldade que era viver no exílio, mas compartilhando, guardando o sábado e os princípios e preservando a cultura e a língua. Então a identidade judaica só foi preservada porque houve as sinagogas, o lugar de ensino, né? Você está vendo como é importante o ensino. Não estou dizendo que Deus não usava as pessoas de uma maneira espiritual, de uma maneira profética naquele lugar, que talvez não profetas tão grandes, né, como Elias, Jeremias, mas existia gente que tinha discernimento de Deus. Mas Deus estava dando uma prioridade naqueles dias não para o templo, mas para o ensino da sinagoga, e Deus permitiu que ela fosse estruturada assim. Quarto ponto, a sinagoga abrangia várias atividades sociais, como julgamento de casos, realizações de refeições sagradas, reuniões políticas, tornando-se o centro social das cidades judaicas. Então o judeu está morando na Babilônia, mas para o judeu o centro não é o palácio do Nabucodonosor, não é o templo qualquer que tenha lá, era a sinagoga. Se ele tinha algum problema e precisava de aconselhamento, ele ia para a sinagoga. Se ele precisava ter comunhão, ele ia para a sinagoga. Para aprender a palavra e cumprir as ordenanças, ia para a sinagoga. Agora você está vendo, quando nós olhamos para Jesus, como nós falamos na aula passada, como eu falei na aula passada, o centro mesmo religioso ali da Judéia, da Palestina, onde estava a Judéia, era o templo de Jerusalém. Era Jerusalém o seu templo. Muita coisa importante acontecia ao redor. Cesareia de Filipe era a capital administrativa. Mas para onde Jesus vai morrer? A profecia apontava. Para onde as pessoas iam na Páscoa? Para Jerusalém. Agora, num contexto do exílio, para onde elas vão?
elas vão para a sinagoga. Essa sinagoga vai ser trazida para essa parte da Palestina e ela vai ser espalhada. Jerusalém, Cafarnaum, cada grande cidade vai ter uma sinagoga. Isso vai democratizar a experiência com Deus, porque o templo era concentrado em Jerusalém a partir da figura do sacerdote, especificamente o sumo sacerdote. Eles tinham uma proximidade maior com Deus. Com a sinagoga, todo o povo podia aprender as verdades do coração de Deus, sem ter que se deslocar anualmente para Jerusalém. Ninguém ia sair do norte para passear e ver como é que estava Jerusalém no inverno, dar uma volta para conhecer Jerusalém. Se fazia isso na Páscoa, era uma ordenança. Os judeus vinham de todas as nações para celebrar, e Jerusalém aumentava a população, duplicava, né? Virava um efervescer cultural, porque eles tinham que estar no templo. Agora, durante o ano, não precisava disso. O templo tem essa função litúrgica. A nação está sendo remida pelos sacrifícios ali, mas o ensino está sendo propagado em cada grande cidade. Cafarnaum tinha uma sinagoga. O ensino era e as pessoas aprendiam a doutrina. Veja, Deus revelou o templo, ele revela o templo, integra o templo para Davi, mas ele aprova a sinagoga, do mesmo jeito que a igreja física que nós temos. Deus nunca pediu para nós construirmos uma igreja física. A igreja era a junção dos apóstolos, né, dos discípulos com os apóstolos que tinham comunhão, que viviam juntos, que pregavam o evangelho, mas a estrutura física Deus não fez. Ele aprovou depois de um tempo. Da mesma maneira é a sinagoga. Então, passando um slide aqui, embaixo ali que você vê, é um exemplo da sinagoga de Cafarnaum, né? Então, como é o resquício de uma sinagoga do tempo de Jesus. E em cima uma simbologia só de seria Jesus ensinando as pessoas assentadas, né? O mestre falava e as pessoas ficavam assentadas para aprender, mais ou menos como um contexto de ensino hoje, né? Um outro slide para a gente entender a diferença do templo e da sinagoga. Essa é uma outra sinagoga que não está em Israel, se eu não me engano ela está na Síria. Então, para ver, onde havia judeus, havia sinagogas, mas o templo só havia em Jerusalém. O judeu não tinha permissão de fazer um templo novo. E esse é o problema até quando a gente olha para o evangelho da samaritana que pergunta para Jesus, né? Onde eu devo adorar? Em qual monte, né? Será que é no Moriá ou é no monte aqui em Samaria? Porque tem um templo aqui, né? Tudo mais. Houve a divisão dos reinos e a gente adora aqui. Jesus vai falar que ele tem que adorar. O Pai procura os que adoram o Espírito em verdade, né? Então, assim, o templo é em Jerusalém, mas as sinagogas eram espalhadas por onde havia judeus. Você vai entender a estratégia que Deus usa para permitir a sinagoga como propagação do evangelho. Quando nós olhamos, então, a diferença, o templo, ele tinha a função de adoração por meio dos holocaustos, é o que está escrito no slide. E ali é uma reprodução de como seria o templo de Jerusalém na época de Jesus. O templo, propriamente dito, aquele que Davi transiciona e Salomão constrói, ele era um pouco maior que esse edifício que você vê ao centro. Foi destruído e depois, quando ele é reconstruído, Herodes finaliza, o templo propriamente dito, essa construção do meio, ela fica menor, ela fica um pouquinho menor. Só que a estrutura do templo, toda a construção, que também era o nome do templo, né? Então, templo propriamente dito, o centro, onde estavam os sacrifícios, e a área construída do templo, essa estrutura imensa, essa era muito maior que anterior, né? Que o de Salomão. Então, o templo propriamente dito era um pouco menor, e o templo, a área maior, ela era imensa. Então, você imagina um estádio de futebol. O gramado mesmo é só um pedacinho. Ali é o gramado, ali é onde acontece o futebol. Mas o estádio é imenso, é uma construção imensa de 60, 70, 100 mil pessoas, mas o jogo está só no campo. Então, nesse contexto, ali acontecia o sacrifício, nesse pedaço pequeno, mas a área é maior. E ali em volta, né, esse pátio era o pátio dos gentios. É ali que Jesus expulsa aqueles que estavam vendendo, né, vendendo as ofertas, ali que Jesus faz aquele acontecimento, né, de repreensão, de certa forma ele purifica o templo, né, o pátio dos gentios, onde havia tanto judeus como gentios. O gentio podia chegar só até aquele lugar, e no templo propriamente dito, só os judeus. Qual o principal sujeito? Quem é o principal indivíduo num contexto de um templo? Um sacerdote. Qual é a abrangência da celebração? Restrita ao sacerdote. Qual a minha parte na liturgia? Separar um cordeiro por um ano, entregar para o sacerdote, ele vai avaliar se minha oferta está sendo coerente com os critérios da lei, nós vamos orar, eu vou transicionar, entre aspas, espiritualmente os meus pecados para o cordeiro vai ser levado para o sacrifício para eu ter perdão. Mas quem conduz a liturgia é o sacerdote, eu participo ofertando. Então, a restrição, a abrangência era muito restrita a esse ponto. Então, esse é o templo, aquele que foi destruído,
uma vez, foi destruído uma segunda, e a profecia que ele vai ser reconstruído. Em contrapartida, quando nós olhamos a sinagoga, ela não tinha uma função de produzir a adoração por meio de holocaustos, ela tinha a função de transmitir o ensino da Torá, da lei, do dia a dia, de como aplicar aqueles costumes, né? E o sujeito relevante não é o sacerdote, é o rabino. O rabino é aquele que lia e falava, olha, nós vamos aplicar assim, assim, assim. Essa é a função hoje, meus irmãos, de um pregador na igreja. Ele expõe o texto bíblico e traz uma aplicação para aquele texto bíblico. Por isso que você vai numa igreja que o pregador não usa a palavra, não podemos nem definir onde que ela está sendo localizada no tempo. Tem que se expor a palavra e aplicar. Evidentemente, cada igreja tem sua característica, cada igreja tem o seu perfil, cada um vai aplicar de um jeito, mas parte das duas necessidades, expor o texto e aplicar. O sacerdote não fazia isso, ficou claro? O sacerdote fazia o quê? Pegava o animal, sacrificava e oferecia em holocausto. Não precisava explicar. Eu vou pegar e vou servir em holocausto. Já o rabino, deixa eu te ensinar, não é desse jeito. Você está vendo que a função pastoral do pregador hoje tem mais a ver com a função de um rabino? Mas será que o pastor ele também não tem uma função de sacerdote? É claro que tem. Ele conduz a adoração da igreja, ele conduz profeticamente a igreja, ele tem toda essa função. Nós não devemos colocar como extremos, mas um líder de uma denominação, um pastor, né, um apóstolo, o que seja, ele tem que cumprir as duas. Não é só um cara que vai no domingo, prega tudo mais e abandona a igreja. Quer dizer, conduz a adoração da igreja e depois se exime. Mas também não é só um indivíduo que tem a função semanal de aplicar o texto bíblico no ensino da igreja. Tem que fazer as funções dos dois, a completude é essa, mas o tempo de Jesus é separado. Nenhum rabino ia lá para o templo para ele oferecer sacrifício, isso era inaceitável. E nenhum sacerdote ia sair aleatoriamente ensinando numa sinagoga. Então, continuando aqui, mas por que isso é importante para nós? Porque Cristo foi um mestre. Quando nós olhamos a carta dos Hebreus, nós vamos ver que Jesus ele é o sumo sacerdote. Ele não entra no Santo dos Santos do Templo de Jerusalém. Ele entra no Santo dos Santos diante de Deus e conquista para nós o perdão dos pecados. É o nosso sumo sacerdote. Ótimo, e nós entendemos isso. O plano de redenção só poderia ter sido consumado por um sacerdote desse ponto de vista, né? Mas Jesus terrenamente foi conhecido como mestre. Por quê? Porque o rabino, o mestre, era uma figura social muito importante para aquele contexto. Era um indivíduo com muita sabedoria. Ele sabia instruir como resolver os problemas e como entender a Torá. Ele era alguém muito prático e ele era reconhecido no dia a dia. O sumo sacerdote, você não teria tanto contato com ele, porque ele está lá ofertando no Santos dos Santos. Ele está lá entrando diante da presença. Os sacerdotes tinham essa função de cobrarem do povo. Não, esse cordeiro não vai ser aceito, ele tem manchas. Agora o rabino tinha que ensinar. Não quer dizer que também não havia rabinos, às vezes, mais prepotentes, menos acessíveis, mas a função dele é tornar a mensagem acessível para o povo. Jesus foi reconhecido dessa maneira. Olha o slide ali. Nos 4 evangelhos, Jesus foi reconhecido como mestre, e aí dependendo da sua versão bíblica, vai estar Rabi, Rabone, independente. Tudo tem a ver com o rabino, o mestre. Rabi em grego e Rav em hebraico, então se você for numa sinagoga, o líder sinagoga, que tem a função que para nós é pastoral, ele vai ser um Rav. Se você olhar na internet, é Rav e o nome do indivíduo, porque ele é o rabino, é aquele que ensina, que transmite o conhecimento da palavra. Em português, a ideia é como um grande mestre. Não é só um professor, não é só um mestre, é alguém de relevância, de autoridade espiritual, alguém com sabedoria. É criterioso, né, o processo para alguém se tornar um rabino. Naquela época de Jesus também. O único indivíduo que aparece do nada pregando era Jesus. Tanto que Nicodemos fala para ele assim, olha, nós sabemos que o senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que o senhor faz. Porque se o senhor não fizesse, o senhor estava sendo condenado. Porque quem é o seu mestre? Quem é o seu discipulador? Era uma escola de formação. De onde vem a autoridade de Paulo? Das primeiras vezes que ele vai falar quem ele é realmente. Fala, olha, eu cresci aos pés de Gamaliel. E Gamaliel, para o contexto de Paulo, foi um dos principais, se não o principal mestre, o principal discipulador, o principal rabino. Tem até um outro termo que usa, né? Porque ele é como se ele estivesse no estágio maior, né? Então Paulo vai falar, cara, eu não sou qualquer um. Eu não apareci aqui do nada. Eu tive a experiência com Cristo lá fora, mas eu cresci em Jerusalém, ensinado por Gamaliel. Então eu sou, entre aspas, filho na fé de Gamaliel. Eu tenho uma legalidade para estar aqui. E Jesus? Jesus não tinha ninguém, mas ele fazia sinais e maravilhas. E aí o próprio Nicodemos, como um fariseu, fala, o senhor é um mestre, vindo da parte de Deus. Mestre, eu te reconheço como mestre. Eu, mestre, te reconheço como tal, mas o teu ensino é diferente. Entendeu? Ficou claro como Jesus, ele não é um pregador aleatório, mas é um mestre que vai cumprir essas obrigações judaicas,
Seguindo então o terceiro ponto, era um título dado a um judeu culto e doutor da lei, que havia estudado por muitos anos as escrituras e desenvolvido os discípulos. Aqui é um tema até polêmico para hoje em dia, porque só tinha direito de fala, o mestre é aquele que ensina, só tinha direito de ensinar como mestre aquele indivíduo que, primeiro, se submeteu ao mestre que o antecedeu, que o precedeu, que o formou com conhecimento, ensinou a palavra e trouxe esse indivíduo para ver como ele vivia na sua casa a própria palavra, pela teoria e pela prática. Primeiro ponto, o mestre dos dias de Jesus, ele deveria ter tido um mestre que antecedeu ele. Segundo ponto, gastou anos estudando a palavra. Não é porque eu estudei diante de Gamaliel e vi Gamaliel cuidando da família dele, aplicando a Torá, que eu já seria um mestre. Essa é a lógica de Paulo. Quer dizer, eu fiz isso, mas eu leio a Bíblia. E Paulo vai usar as referências do Antigo Testamento porque ele dominava. Então, primeiro ponto, que nos testifica, isso tem que trazer um ensinamento para nós. Tem que ter alguém para nos preceder. Segundo, temos que gastar muito tempo estudando a palavra. E terceiro, desenvolver discípulos. Só havia a possibilidade de alguém se tornar um mestre se tivesse tido um mestre que o antecedeu, que ensinasse teórica e praticamente, que tivesse ainda gasto tempo continuando a estudar a palavra para aplicá-la. E terceiro, desenvolvesse discípulos. Se Jesus não tivesse um discípulo, se Jesus não tivesse chamado André e Pedro, se não tivesse chamado Tiago e João, ele não ia ser reconhecido como mestre. Isso nos faz entender assim, quantos pastores ou quantos teólogos, muitas vezes, eles têm dificuldade em exercer sua função pastoral, né? Quantos teólogos e o que seja, porque não desenvolvem discípulos. Um pastor sem discípulo, ele não é um pastor, ele é alguém que sabe a palavra de Deus, mas ele não consegue cumprir com eficácia de formar discípulos, e Cristo vai fazer isso com eles. Lembra que a gente falou na aula passada? Cristo prepara a igreja e fala, olha, vocês vão discipular, minha obra é inacabada, vocês precisam concluí-la até a minha vinda. Se eu sou alguém que prega a palavra e não tem alguém que me antecedeu, não tenho um pai na fé, por mais que eu tenha discípulos e conhecimento, eu não consigo dar um destino para eles, porque eu não sei onde eu estou, porque ninguém me mostrou de onde eu estava vindo. São 3 pontos correlacionais. Alguém que nos antecede, nós lendo a palavra e aprendendo com Deus, e podemos transicionar isso para alguém. É como uma caminhada. Paulo vai usar essa analogia, né? Combati o bom combate, completei a carreira, tem um caminho. Eu pego do que veio para trás e transiciono para o da frente. Examino hoje e entrego. Jesus vai cumprir isso daí, isso é fundamental porque tem que nos ensinar, tá bom? Não só a pastores, não só a líderes, mas a todo cristão. Você que, entre aspas, não é um pastor ou não é um mestre, mas entre aspas, ensina quem veio antes de você, quanto tempo você estuda e quem é teu discípulo. De repente você pode olhar e falar, eu tenho uma família, né? Minha família, mas eu não tenho essa expressão na igreja. Eu não tenho como pregar na igreja. Mas você tem uma família? É o suficiente, porque para o contexto judaico, o primeiro a ensinar uma criança, um menino, não era um rabino, era o seu próprio pai. Se Jesus soube alguma coisa da palavra, é que porque tanto ele tinha uma revelação divina por ser Deus, mas é porque José o ensinou. O mestre de Jesus, o rabino, essa função dele era condicionada ao ensino de José. Então, se você tem uma esposa, um filho, você tem um parente, um amigo próximo, você pode exercer essa função. Não quer dizer que você vai ser um mestre, mas vai ser a função de ensinar. Jesus cumpriu isso daí. Quando nós olhamos ali, então, né, a referência que eu falei de Nicodemos, né, que Jesus estava falando, dizendo muitos milagres. Os próprios discípulos reconheciam Jesus como mestres, Mateus 4,38, está no momento de uma tempestade, os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Quer dizer, Jesus, profeta, não, mestre, aquele que nos ensina, que tem uma proximidade, porque veja, o ensino na época de Jesus, e Jesus vai encarnar esse entendimento, não era de um professor que chega na universidade, não dá as horas para ninguém, não dá boa noite, começa a explicar, fecha o livro e vai embora. Não, é alguém que é assim, cara, deixa eu te trazer para o meu lado. Um dos primeiros momentos de Jesus evidenciando o seu ensino é quando ele olha para Pedro e fala, vem Pedro, seja seguidor, meu seguidor, vou te fazer pescador de almas, de homens. Quer dizer, eu vou fazer você passar por um processo de formação até que você se torne alguém que você possa ir sozinho, mas tem que ser junto comigo. Entenda, o mestre, no contexto judaico, e tem que servir para nós hoje em dia, não era alguém que fazia uma aula expositiva e ia embora. Alguém que aparecia uma sexta-feira à noite e ia embora. É alguém que trazia para perto. Deixa eu te ensinar. Não é assim. Tanto é um ensino dito como é um ensino aplicado. É como um aconselhamento, como uma praticidade, uma proximidade, vida a vida.
sabe? O discípulo, para o contexto de Jesus, ele era, o Talmide, né? Era aquele que tinha, na tradução seria, aquele que tinha em si a poeira do seu discipulador. O discipulador vai na frente, andando, e o andar dele levanta a poeira. O discípulo estava tão próximo que aquela poeira impregnava nele. Então assim, quem te sujou? Ah, o meu discipulador. Ah, então você tem alguém que abriu o caminho para você. O discípulo é aquele que era sujo pelo caminhar do discipulador. Não no sentido negativo, mas no sentido de autoridade, de legado, de viabilidade, de caminho sendo aberto. Jesus vai fazer isso, porque quando ele escolhe os discípulos, o que ele fazem? Pedro, vem morar comigo, vem andar comigo por Cafarnaum, João, sabe? Ele vai reunindo aqueles 12, até Judas, o traidor, vem ficar comigo. Ele não ia lá pregar na casa de Judas e voltava, trazia Judas para perto. E nós vamos aplicar isso como cristãos, né? Seguindo aqui, nós vemos 3 lugares que Jesus ensinava. Jesus ensinava no templo, várias vezes vai falar que Jesus no templo ensinava. Inclusive, até quando Jesus é preso, ele vai ser preso, né? Ele está lá no Getsemane. Você fala, por que vocês vêm comigo como porretes se eu estava todo dia ensinando no templo? Agora vocês acham que... Vocês fingem que não sabem quem eu sou? Eu estava no templo à disposição de vocês. Você está entendendo? O templo é relevante, mas ali era Jesus transformando um lugar de ensino porque reunia muitas pessoas. Era como se fosse a praça da cidade, nesse contexto social. Jesus ensinava no templo. 2, como a gente olha na imagem ali, Jesus está ensinando nos montes. Os montes, ele sentava, as pessoas ficavam embaixo, a acústica era perfeita e ele ensinava. O reino de Deus é como um grão de mostarda. O reino de Deus é como as virgens prudentes e imprudentes. O reino de Deus é assim, se você quer ser o maior, que sirva, que seja o menor. E ele ensinava as multidões, alguns no templo, alguns nos montes e principalmente nas sinagogas. E aí ele colocava todas as vestes, né? E se realmente cumpria a função de ensinar como um judeu dos seus dias. E no caso nós estamos olhando especificamente o Jesus ali do terceiro, ensinando, abrindo o rolo, lendo e aplicando para ensinar. Marcos, o evangelho que é a nossa base hoje, né? Ele relata 4 idas de Jesus às sinagogas. Lembra que na aula passada nós falamos que o evangelho de Marcos pode ser dividido de 2 maneiras? Do 1 ao 9, Jesus como servo. E do 10 ao 16, Jesus como sofredor. E Marcos nos dá a face de Jesus como servo sofredor que foi profetizado em Isaías 53. Agora veja, quando Jesus vai às 4 idas às sinagogas, que ele vai estar lá ministrando, realmente que ele não passa por lá, mas ele está lá para ensinar no sábado, Jesus não faz num contexto de sofredor da última parte do evangelho de Marcos, ele faz num contexto de servo. Ali ele estava cumprindo a profecia na segunda parte, mas na primeira ele estava servindo. Então o que nos coloca numa intenção, como está escrito ali, Jesus servia ensinando. Qual a finalidade do ensino para nós? É ensinar as pessoas, é servir as pessoas. Não é um ensino para eu me mostrar como um sábio que eu conheço muitas coisas, as pessoas ficarem impressionadas. Não é um ensino alegórico para elas encherem de informações, mas é um ensino que transforma as vidas. Ao ponto de que Cristo, quando ele quis ensinar, ele quis servir as pessoas. Servia com curas, com multiplicações e servia com a palavra. Entenda então, se você vem ao culto e a disposição do pregador é te ensinar, ele está te servindo. Ele não precisa descer e limpar a cadeira. Ele não precisa descer e estacionar o seu carro. Ele está servindo para algo. Ele está edificando, porque Cristo fez isso. Quando Cristo ensina, ele ensina na primeira parcela do Evangelho de Marcos, que retrata ele como um servo, aquele que se submete. Jesus não precisava ensinar ninguém, porque ele tinha toda a revelação, ele era Deus, foi ele que criou as coisas. Paulo vai entender em Colossenses, né? Ele é o primogênito de toda a criação. João vai entender que ele estava com Deus desde antes da fundação do mundo. Para que ele queria ensinar? Porque ele queria servir. Então entenda, tão relevante quanto fazer algo na prática é ensinar, se a finalidade for transformar a vida das pessoas. Nós vamos agora olhar essas 4 passagens que diz respeito à movimentação de Jesus como um servo, como um mestre nas sinagogas. Primeira, Marcos, capítulo 1, 21 a 28, relatando que Jesus ensinava com autoridade, diferente dos mestres das leis, e expulsa um espírito endemoniado. Vamos ler o texto. Eu coloquei esses textos da referência, eles estão um pouco mais breves porque não iam caber no slide, tá? Você pode complementar olhando até o 28 ou ficar comigo até o 24. Se você olhar na sua Bíblia também, talvez a versão seja diferente. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, tá na sinagoga, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade, não como os mestres da lei. Quer dizer, peraí,
Os mestres da lei todo sábado ensinavam, mas Jesus tinha algo diferente. E não necessariamente eles estão correlacionando com os milagres que ele fazia lá fora, mas com a autoridade que ele tinha em falar, a unção que ele tinha transformava as pessoas. Os exemplos eram melhores, havia uma praticidade. Isso nos mostra que talvez os mestres da lei tinham um autoritarismo. Se a autoridade estava com Cristo e não com os mestres das leis, por quê? Porque eles reprimiam a população. Talvez Jesus tirava dúvidas e aconselhava, não, Moisés não quer que você se divorcie, ele permitiu na lei dele, mas ele quer que se reconcilie com seu marido. Já o fariseu você vai separar por isso e por aquilo. O fariseu determinava, era autoritário. Às vezes esquecia a função de ser um professor que ensina para se transformar num juiz. Jesus não, ele tinha autoridade. Não, como é que vai fazer desse jeito? Perdoa, haja dessa maneira, entendeu? Jesus tinha autoridade porque ele conseguia ensinar. Os fariseus eram autoritários e oprimiam a população. Se você quer ver como é o ensino dos fariseus, vai em Mateus 23, se eu não me engano. Lá Jesus vai fazer uma crítica aos mestres da lei, vai chamar de cegos, vai falar que atavam fardos pesados que nem eles carregavam, e vai dizer assim, como um mote, né, uma síntese. Façam o que eles dizem, mas não repitam seus atos, porque eles não são coerentes. Eles ensinam muito bem de um ponto de vista do legalismo da lei. A lei está sendo evidenciada, mas eles vivem diferente, quer dizer, o ensino deles é hipócrita. Então olha em Mateus 23, que você vai entender por que a população estava falando. Olha, esse Jesus aí, ele tem autoridade. Aquele fariseu não. Por quê? Porque ele é hipócrita. Ele não cumpre o que ele não cumpre o que ele prega e ele nos pressiona, né? Coloca fardos pesados. Continuando o texto. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus." Então, até um endemoniado reconhecia a autoridade de Jesus num contexto da sinagoga. Isso nos fala o seguinte, tem que levantar uma questão. Se os fariseus achavam que tinham autoridade da parte de Deus, por que era permitido que houvesse um endemoniado entre eles? Não estou dizendo aqui que o farisaísmo, que a tradição judaica, tenha pacto com Satanás. Não quer dizer nada com isso. Não quer dizer isso. Não quer dizer que a sinagoga é um lugar de demônios, que a lei estava errada. Não é isso, porque na igreja sempre tem alguém endemoniado. Sempre aparece um ali, a gente vê essas coisas ali, pessoas com mau caráter, isso acontece. O ponto é, por que os fariseus não utilizavam a autoridade que eles tinham para expulsar aquele demônio? Foi preciso que Jesus viesse e fizesse o exorcismo, a expulsão, porque o homem que estava possesso sofria. Mas Jesus, como aquele que ensina com quem tem autoridade, fez essa função. Então isso nos mostra uma sinagoga liderada por pessoas autoritárias e sem discernimento espiritual. Será que aquele demônio se manifestou aquela hora, mas não induzia aquele homem a ter atitudes equivocadas? Não induzia aquele homem a ter um caráter ruim? Talvez a roubar, talvez a ser violento, talvez a manifestar. E por que eles aceitavam? Então o problema, às vezes, não é nem ter um endemoniado no seu meio, e no meio da sinagoga. Era porque os fariseus eram omissos e permitiam, não tinham discernimento nem natural, nem espiritual. Então veja, Jesus está falando de um contexto de ensino na sinagoga que as pessoas eram autoritárias e sem qualquer discernimento espiritual. E você pode correlacionar isso. Numa igreja extremamente autoritária, não existe discernimento espiritual. Porque se o nosso Deus é um Deus misericordioso, a minha autoridade vai estar na misericórdia, não na imposição. Não é o que os fariseus faziam. Mateus 23, o que eu disse? Vocês atam fardos pesados nas pessoas, vocês são hipócritas, vocês pregam corretamente, mas não vivem. Tá vendo essa correlação? Se alguém tem muito discernimento espiritual, ele não vai deixar de ser um líder, mas ele não vai ser autoritário. É isso que Jesus está falando. O problema do ensino do meu contexto, Cristo está querendo dizer, é que nós somos liderados por homens que não praticam o que dizem, por homens que são autoritários e não têm discernimento espiritual nenhum. O demônio reconheceu que eu sou filho de Deus, que eu sou santo de Deus. Os fariseus não. Eles não reconhecem a parte de Deus nem a de Satanás. É um ensino completamente ausente de relevância espiritual. Quantas igrejas transmitem a Bíblia, a palavra pela palavra, sem entender que isso aqui é o livro de Deus? Como se fosse um livro qualquer. Como se fossem igrejas católicas que você entra, retira um papel e tem toda a liturgia, o que você tem que ler de tradições e o que você tem que ler da Bíblia. Quantas igrejas, quantas pessoas não vivem dessa maneira, né? Entendendo que aqui não são só folhas, mas é Deus que está escrito, né? Segundo ponto aqui, para a gente avançar, Marcos 1,39, a movimentação do início do ministério de Jesus era pregar nas sinagogas e expulsar demônios. De novo a correlação, sinagoga e demônio.
Quer dizer que a sinagoga é o lugar que os demônios habitam? De forma alguma. Quer dizer que aqueles que lideram a sinagoga não têm discernimento para reconhecer os espíritos imundos naquele lugar. O que acontece com Jairo, um dos principais da sinagoga? A filha dele padece em casa e ele vai até Jesus. Mas ele teve esse discernimento espiritual de procurar Jesus. Mas como será que era a liderança dele na sinagoga? Será que ele não era alguém que estava muito preocupado com a estrutura física, mas sem o discernimento espiritual e da vida na sinagoga? Jesus vai colocar essas sinagogas realmente por causa não do propósito delas, mas por causa daqueles que os lideravam. E aqui também nem é uma crítica ao farisaísmo, mas aos indivíduos que eram fariseus daquela época, que eles eram extremamente ausentes de discernimento espiritual, ao ponto de ser comum encontrar um endemoniado lá e eles não fazerem nada. Porque o evangelho não mostra que Jesus foi fazer a libertação e os fariseus oraram. Não, não tem. Não tem. Eles até reclamam que Jesus faz as coisas. Jesus vai curar um cara que tem um problema na mão e fala, mas isso no sábado? Pode? Rapaz, vai poder trabalhar. Não, mas é no sábado. Não podia trabalhar não. Não podia fazer esse milagre. Ele vai ter uma vida plena, não vai ser mendigo. Não poderia. Você está vendo que a ausência, vocês estão conseguindo compreender que a ausência de uma relevância espiritual no ambiente de ensino descredibiliza o propósito do que Deus colocou? Deus não pediu uma sinagoga, mas ele criou um propósito para ser o lugar onde Jesus ia manifestar o verdadeiro ensino do reino dos céus. E o que acontece é que, no momento que estava sendo descredibilizado, Jesus precisou ser um contraste. Marcos 1,39 diz, e ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Então, onde que eu vou ter uma sinagoga para eu pregar? Lá eu expulso um demônio, ou ao redor da cidade eu vou expulsar um demônio. O entendimento de Jesus que ele precisava promover libertação intelectual e libertação espiritual. Vou pregar um novo e verdadeiro reino, que é a essência da lei de Moisés, e vou expulsar aqueles que são possuídos pela essência de Satanás. Libertação intelectual e libertação espiritual. Jesus se movimenta assim no seu ensino. Se o nosso ensino está fora disso, está fora de trazer uma clareza da intelectualidade da palavra de Deus, de discernir o mundo, e longe da clareza de libertar as pessoas das suas cadeiras, né, dos seus cativeiros, nós temos qualquer coisa menos um ensino espiritual. E aí nós estamos fazendo, às vezes, um ensino completamente frio, onde a Bíblia é só mais um livro de história e eu consigo usar termos técnicos para encobrir a minha ausência de devoção. E eu consigo falar de um monte de coisa, mas eu não consigo falar de Deus. Veja que talvez você, eu, talvez nós, se não vigiarmos nosso coração, nós podemos ser mais um fariseu na sinagoga que Cristo ministrava. Continuando aqui, a gente já está quase finalizando, né? Marcos 3, do 1 ao 6, né? Jesus, ele cura um homem com a mão atrofiada no sábado. O versículo diz, depois Jesus lhe perguntou, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Por quê? Porque eles pensavam, se eu falar que é permitido, quer dizer que eu estou concordando que é permitido trabalhar, está violando a lei de Moisés. Mas se eu falar que não pode salvar, eu também estou violando a lei de Deus, que a vida tem que ser algo divino, que Deus que tira. E agora? Irado, olhou para o que estavam à sua volta, quer dizer, irado por quê? Vocês estão preocupados com doutrina ao invés de salvação. Não é que ele estava invalidando a lei, mas a pergunta era simples. Estão preocupados com o seu status, de que você não pode ficar na dúvida. Jesus está dizendo então, irado, vocês têm que entender o que a palavra diz, a essência dela. E profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem, estende a mão. Para o homem que estava com a mão atrofiada, né? Ele estendeu e ela foi restaurada. Jesus está irado com os fariseus hipócritas e com aqueles que pensavam como os fariseus porque não queria que o homem tivesse a mão restaurada. Por quê? Porque era sábado. Era sábado. Então ele está colocando assim, eu entendo que eu tenho que guardar o sábado, mas se é para mudar uma vida, eu só vou estar aqui hoje. Esse cara tem a mão atrofiada, quer dizer, ele não consegue trabalhar lá fora e ele tem que mendigar, porque a mão dele é atrofiada. Essa era a função, né, de alguém que tinha uma deficiência nos tempos de Jesus. Ele não conseguia trabalhar, ele ficava pedindo dinheiro. Jesus está falando, eu só estou aqui hoje. O que a gente faz? Ah, não, a gente tem que cumprir a lei, o que a gente tem que fazer? Eles ficam em silêncio. Eles não têm nem a coragem de dizer, vamos agir com misericórdia, abrir uma exceção e salvar ele. Nem isso. Isso revolta Jesus, ele faz um milagre, fala de um homem que agora consegue operar com as duas mãos porque teve contato com o ensino correto. Jesus na sinagoga traz o evangelho do reino, a maneira correta de se viver, de interpretar a essência da lei e se preparar para a chegada do reino vindouro. Esse homem tem as duas mãos preparadas, né? Uma que já era perfeita pela forma que Deus deu e a outra mão porque o ensino de Jesus chegou até ele por meio de um milagre, agora ele consegue operar na vida dele, provavelmente voltar
para a casa dos pais dele, se ele era um morador de rua pela deficiência, provavelmente foi restaurado e ele voltou para o pai, porque o ensino foi correto. Você está vendo quando a gente olha para a ótica do ensino de Jesus a partir de uma profundidade espiritual, muitos conhecimentos nós adquirimos. Esse homem foi liberto por isso, porque Jesus estava ensinando e no ensino ele teve a cura e na cura ele pôde ter a vida restaurada. O ensino é um dos centros do evangelho de Jesus, um dos centros da mensagem. Marcos 6, do 1 ao 6, a população de Nazaré ficou impressionada com o seu ensino e ele com a sua incredulidade. Vamos ler o texto? Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado de seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que o ouviam ficaram admirados. Estão impressionados. Olha que ensino novo, lindo. É vinho novo em odre novo, é coisa nova do reino. Lindo. Jesus disse-lhes, aí vai ter uma situação que vão colocar mesmo diante disso, vão pensar assim, olha, ensino é lindo, mas esse não é o Jesus filho de José, de Maria? Mas os teus irmãos, os irmãos dele não estão aqui conosco? É Tiago, não é aquele pessoal ali? Peraí, como é que ele está pregando com essa autoridade se eu conhecia ele? Isso vai gerar uma revolta em Cristo. Ele vai dizer, só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Imagina, a cura aqui não é nenhum milagre, ela é um sinal. E eu vou te explicar por quê. Por que a cura em Mateus 6 ela não é um milagre? Que Jesus fez o milagre. Está dizendo aqui que ele não fez nenhum, mas quem estava curado ficou doente. Quem estava doente foi curado. Isso é um sinal nesse contexto. Evidentemente que é uma cura milagrosa. Mas era um sinal por quê? Porque isso diz que na ressurreição dos nossos corpos, nós não teremos doenças, nós seremos transformados em glória, como hoje é o corpo de Cristo. Então, quando Cristo faz um milagre que na Bíblia é tido como sinal, ele está tipificando a obra dele quando ele voltar, quando nós ressuscitarmos com ele. O que ele fez com Lázaro foi um sinal. Por quê? Porque está tipificando a nossa ressurreição antes de ceiar com ele, a ressurreição dos nossos corpos. Então, curar um doente num contexto de promover um milagre, uma necessidade, é uma ação miraculosa. Mas curar um doente para profetizar aquilo que ele haverá de fazer, isso é um sinal. Cristo não fez um milagre aqui tendo feito um milagre. Ele sinalizou algo que haveria de fazer e ficou admirado com a incredulidade. Quer dizer, Cristo pregou, as pessoas foram impressionadas pelo ensino dele e mesmo assim descredibilizaram porque sabiam da origem dele. O que nos faz entender assim, Cristo sabia que isso ia acontecer, mas ainda assim ele foi e ensinou para aquelas pessoas. É como se ele tivesse a função de pregar para o maior número de pessoas, independente da situação, porque o ensino dele era transformador. O ensino dele mudava realmente a vida das pessoas. Mesmo que tivesse um milagre ou não, um sinal ou não, Cristo não deixava de ensinar. Aqui está claro isso. Não vou fazer um milagre, mas eu vou ensinar, tá bom? Não vou fazer isso daqui, essa necessidade, eu não vou libertar, eu não vou multiplicar os pães, mas eu vou ensinar. Minha prioridade é que a pessoa tenha um conhecimento da palavra. Ela pode continuar com a mão atrofiada, o morto vai continuar morto, eu não vou ressuscitar o parente de alguém, eu não vou multiplicar o peixe, eu não vou aconselhar, mas ela vai aprender. E por que era tão importante que a pessoa aprendesse? Aí nós vamos caminhar para o final da aula agora. Por que era importante que todo esse apanhado que Jesus faz, que nós começamos a falar panoramicamente na primeira aula, que na segunda aula nós fizemos aquela introdução da sinagoga, da origem, de que Deus permite que tenha sinagoga, que venha para Jerusalém, e Cristo vai pregar onde principalmente? Na sinagoga. E Paulo, quando vai levar o evangelho para fora, lê em Atos, onde ele prega? Nas sinagogas. Se dependesse do templo, o evangelho não chegaria a Roma, não chegaria na Grécia, não chegaria em Atenas, porque Paulo está pregando nas sinagogas, não no templo, porque é um costume que Jesus deixou. Se Jesus fosse pregar só no templo de Jerusalém, ele ia morar, viver e morrer em Jerusalém. Mas se ele escolheu em Cafarnaum, lá tinha uma sinagoga no meio da Galiléia dos gentios, então Cristo ia para lá. A movimentação da igreja primitiva, Jesus, Paulo e os primeiros discípulos nos 3 primeiros séculos eram em sinagogas. Aí, claro, eles se reuniam em casa porque ter problema com os judeus. Paulo foi perseguido por alguns, foi expulso das sinagogas. Jesus profetizou isso, né? Nós lemos aqui no Evangelho de Marcos, serão expulsos das sinagogas, mas haverá um tempo, né, de expulsão, mas que será sucedido por um tempo de pregação. Vai pregar na sinagoga e vai ser expulso. Aí se reúne em casa. Vai na sinagoga no sábado, vê se você consegue ganhar alguns gentios e alguns judeus que estão ouvindo e traz eles para casa. A função vai ser em casa, mas o lugar de pregação vai ser na sinagoga. Jesus fez tudo isso. Usou o que Deus tinha permitido da sinagoga como lugar de ensino. Para quê? Vou concluir essa aula
com o mesmo versículo que nós lemos na aula passada. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e se assentou-se à direita. E eles foram e pregaram por toda parte. O que eles pregaram? A Bíblia, né, o Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, vai ser a carta de Paulo aos Gálatas por volta de 55 depois de Cristo. Aqui nós estamos falando da terceira década. Jesus morreu e ressuscitou e deixou um encargo para eles, 30 e pouco, depois na terceira década. 20, 30 anos da primeira carta de Paulo. Também uns 30, 40 anos da escrita do primeiro evangelho, que é Marcos. O que eles pregavam, o que eles transmitiam? Aquilo que eles aprenderam de Jesus, vendo Cristo operar e vendo Cristo ensinar. O que Cristo colocou nele, e Atos vai nos dizer, né, revestido pela autoridade do Espírito Santo, vai ser transmitido. O ensino de Jesus foi eficaz porque hoje nós vemos uma igreja que no mundo tem bilhões de pessoas. Se Cristo tivesse feito só os rituais de adoração no templo, ele não teria formado discípulos, que não teriam sido os apóstolos, que teriam formado outros discípulos e que espalharam o evangelho pelas sinagogas e depois por todas as nações. Olhando para o texto aqui, cooperando com eles e o Senhor confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam. Eles só puderam transmitir aquilo que eles receberam. Não foi porque Cristo curou um cego, não foi porque Cristo profetizou, não foi porque Cristo aconselhou, foi porque Cristo ensinou. À medida que Cristo ensinava e era formado no interior de cada indivíduo as verdades do reino, essas pessoas iam e pregavam, o Espírito Santo acompanhava elas. Aí alguns indivíduos decidem escrever sobre isso. Paulo, cheio do Espírito Santo, escreve Gálatas, vai continuar escrevendo Romanos, as outras cartas, né, em determinados contextos. Marcos vai escrever o Evangelho, Pedro vai escrever suas cartas, João vai escrever o Evangelho e outras cartas e o Apocalipse. E esse mover de quero colocar em palavras aquilo que Cristo me ensinou e espiritualmente me ensina vai ser disseminado pelo mundo para cumprir o que Marcos coloca aqui, né, de que sinais seguiam, que Jesus os acompanhava. Então entenda, o Evangelho de Marcos não é um livro secundário no seu Novo Testamento. Apesar de ser menor e ser objetivo, ele é extremamente rico em conhecimento. Da mesma maneira, o ensino de Jesus não era um ministério à parte do seu próprio ministério, né? Jesus fluía nos 5 ministérios, apostólico, profético, como mestre, como pastor e como evangelista. O mestre não era de forma alguma o ministério mais aquém de Jesus, porque ele foi reconhecido como rabino, ele foi reconhecido como mestre, era tão relevante como qualquer outro, e eu espero que nessa junção de 2 aulas você possa ter tido interesse em ler o Evangelho de Marcos, tido interesse em conhecer quem é mais Marcos, reler o Evangelho, ou talvez ler pela primeira vez, e ter uma visão de que, quando escolheu ser um servo, Jesus escolheu ensinar. Das várias formas que ele agiu, curando, que ele foi muito preciso em ser um filho de Deus milagroso, ele também escolheu ensinar para que servisse às nações por meio dos apóstolos. Então, nós encerramos aqui não somente essa aula, mas esse curso, essa junção de 2 breves aulas a respeito do Evangelho de Marcos. Eu queria encerrar com uma oração para que, em nome de Jesus, seja gerado em nós um espírito como o de Marcos, de comunicar a simplicidade do que Deus coloca em nossos corações. Você pode colocar a mão no seu coração, vamos agradecer ao Senhor. Deus, nós te agradecemos porque estamos diante da Tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque elas também são escritas não só nesse livro, mas em nossos corações. E o meu pedido, tanto por mim como pelos meus irmãos, independente de onde estiverem, em qual lugar estiverem, Senhor, em qual nação estiverem, é que em nome de Jesus o Senhor faça com que eles deem valor às palavras que o Senhor coloca no coração deles. Que o ensino que eles têm recebido em suas igrejas, o ensino que têm recebido do Espírito Santo, possa dar frutos como Marcos fez, Deus. Possa inspirar outras pessoas a falarem e escreverem de Ti, Senhor. Possa inspirar outras pessoas a propagarem o Teu reino. Assim nós oramos, te agradecendo por essa oportunidade, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua presença. Não deixe de assistir a aula anterior e não deixe de olhar no nosso site todas as outras aulas que nós temos que estão à sua disposição para crescer espiritualmente e biblicamente. Deus abençoe.